trabalhando em lavouras e sítios que dependiam de gente resistente para manter a produção e a ordem nas terras. Entre os muitos ofícios que acumulou, um dos mais longos foi o de vigia noturno de plantações. Ofício solitário, de quem conhece o peso da noite e sabe escutar o silêncio tanto quanto os ruídos. Nos últimos anos, ele conta pouco, economiza palavras, talvez por cansaço do corpo e da mente. Mas quando chega a época da colheita do milho e o cheiro adocicado das espigas verdes começa a se espalhar na cidade, é inevitável. Em algum momento, ele retoma a história da noite que, segundo ele, foi a única em que sentiu medo verdadeiro dentro do mato. Era final da década de 1960, talvez início dos 1970. O sítio onde trabalhava ficava a algumas horas de barco da cidade, num trecho de várzea que alternava enchentes e estiagens extremas. No período seco, o milho crescia em fileiras altas, aproveitando a terra preta fértil e o calor úmido permanente. Durante o dia, homens e mulheres se espalhavam para carpir, plantar, adubar e colher as espigas já maduras. Ao cair da tarde, a plantação era entregue ao turno do vigia. O trabalho do meu avô era andar devagar pelas extremidades do milharal, contornar cercas, conferir portões e observar qualquer sinal de invasão, tanto de animais bravos quanto de pessoas interessadas em roubar para consumo ou venda. Havia coiotes do mato, porcos selvagens e até relatos vagos de onças que desciam das matas densas. Gente entrando escondida para roubar milho também não era lenda. Ele curtia a solidão da função. A noite na várzea tinha sons próprios, o coachar múltiplo dos sapos, o coro distante dos grilos, folhas roçando no vento úmido que trazia cheiros diversos, terra, água de igarapé, fumaça de fogão de barro vindo de alguma cozinha afastada. Em noites limpas, as estrelas pareciam derramar luz azulada sobre as fileiras de milho, criando um nevoeiro suave acima das plantas. Mas naquela noite, o céu estava fechado. Nenhuma estrela, nenhuma lua visível. O ar era mais pesado que o normal, e o calor parecia subir do solo em ondas lentas. Meu avô se recostou por alguns minutos na porteira, a espingarda encostada na perna, o lampião preso à mão esquerda. O barulho das folhas se movendo com o vento era constante, como chuva leve que nunca encosta no chão. Aproximava-se da meia-noite quando sentiu a primeira coisa estranha. Não foi som, foi sensação. Um tremor leve no solo, como se alguém muito pesado tivesse batido o pé a certa distância, transmitindo a vibração pela terra. Ele chegou a olhar para trás, esperando ver outro vigia ou algum animal grande na estrada, mas estava sozinho. O tremor voltou, e junto com ele veio um som abafado, quase um murmurinho. Apertou o ouvido para entender. A princípio parecia o bater das folhas umas nas outras, mas havia cadência, pausas, expiração. Logo percebeu. Era como ouvir pessoas conversando longe, por trás de uma parede. Vozes masculinas, talvez femininas, e algo que soava parecido com risada, mas cortada, como se alguém tentasse conter. Meu avô sabia que, naquele ponto, o ruído vinha de dentro do milharal. Ergueu a espingarda, acendeu o lampião ao máximo e entrou pelo carreador central. A cada passo, o mato fechava atrás dele e o deixava mais isolado. O cheiro mudou. Menos da fragrância doce do milho, mais de um verde mais intenso, de folha pisada e savana molhada. Andou uns 10 metros e resolveu anunciar presença. A voz dele, grave e seca, cortou o ar. Quem está aí? O silêncio durou só o suficiente para ele achar que não haveria resposta. Então veio um riso. Não riso de cumplicidade ou susto. Era um riso debochado, carregado de um timbre anasalado e irregular. Ele descreve como um riso que imitava o humano, mas não acertava o tom, como se fosse ensaiado por alguém que nunca soube rir de verdade. Ele avançou, guiando-se pelo som. O lampião projetava sombras angulosas das folhas de milho, que se mexiam como braços finos. O riso ia adiante, sempre afastando-se alguns passos conforme ele chegava perto. E então, à esquerda,
Algo atravessou rápido entre duas fileiras. O foco de luz pegou apenas parte da forma. Dorso largo, pelo grosso, um porco. No interior, encontrar um porco do mato não era novidade. O que veio no instante seguinte foi: ao perceber que meu avô o observava, o bicho se ergueu sobre as traseiras e correu em duas patas, com a desenvoltura de quem conhece aquela postura. O riso, dessa vez, acompanhava cada passada, mais alto, mais aberto, zombando. No instinto, meu avô largou um grito para espantar. Nada. O animal acelerou, caindo num galope bípede esquisito que sacudia seus ombros como braços soltos. Foi aí que ele ergueu a espingarda e puxou o gatilho, mirando num ponto logo acima da junta traseira. O disparo ecoou no vazio, e o clarão do tiro recortou a criatura por completo por um instante. O som de dor que veio não foi grunhido porcino. Era um grito quase humano, carregado da mesma estranheza do riso, longo e dolorido. O bicho cambaleou, pôs as quatro no chão por um momento, depois ergueu-se de novo e sumiu por um corredor lateral de milho, levando consigo o som até desaparecer. Sozinho outra vez, meu avô sentiu as pernas endurecerem. O calor parecia ter desaparecido. A pele dele se arrepiava. Ao tentar recarregar a espingarda, percebeu que tremia tanto que deixou um cartucho cair e se perder na palha seca. Decidiu não chamar mais ninguém. Não queria gritar no escuro e ter de ver o que poderia responder. Voltou com passos lentos à borda da plantação, mantendo o lampião na altura do rosto para enxergar à frente. Encostou-se ao tronco de uma castanheira e ficou ali, imóvel, até o céu começar a clarear. Logo cedo, foi até a vila próxima para buscar mantimentos. No caminho de volta, passou por uma casa simples de madeira onde morava um vizinho que conhecia de vista. Homem falador e saudável até dias atrás. Nesse dia, estava sentado numa cadeira, olhar fixo no chão, um pano grosso enrolando a coxa e uma muleta escorada ao seu lado. O encontro de olhares foi breve, mas carregado. Havia algo de silencioso e incômodo na maneira como o homem encarou meu avô, como se ambos soubessem de algo que não podia ser dito. Não trocaram palavra. Seguiram como estranhos. Por anos, meu avô manteve o episódio guardado. Só muito tempo depois contou a familiares, e mesmo assim, sem afirmar certezas, não dizia era gente nem era bicho. Apenas repetia que o que viu estava entre um e outro, e que o riso voltava nos sonhos de vez em quando. Com o passar das décadas, nunca mais viu nada parecido. Ainda assim, até parar de trabalhar, teve o hábito de interromper as rondas, algumas noites, e ficar olhando para dentro do escuro entre as plantas, como se esperasse que aquele corredor verde devolvesse a figura erguida e risonha que um dia ousou persegui-lo. Quando chegou aos 90 anos, sentado na rede e com café forte na mão, resumiu para mim: quando o mato ri, não ria junto, e não vá atrás para descobrir do que ele está rindo. Antes de irmos para o próximo relato, comente de onde você está nos assistindo e diga seu nome. E já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para receber os próximos relatos. Adoramos sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, continuamos. Imagine encontrar uma cruz velha durante uma limpeza rotineira em uma casa abandonada, jogando-a fora sem pensar, só para invocar uma presença maligna que persegue sua neta com sussurros e sombras, escalando para um confronto aterrorizante, onde o sagrado violado ameaça levar a criança para as trevas eternas. Olá, eu sou Rosa Ferreira, uma faxineira de 51 anos que atende residências no bairro Parque das Palmeiras, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Trabalho duro todos os dias para sustentar meus netos e resolvi contar isso porque o peso que carrego no peito desde aquele episódio ainda me tira o sono à noite. Foi algo que me mudou para sempre. E talvez falar ajude a aliviar um pouco essa angústia que não passa. Eu não desejo isso para ninguém, mas acho que as pessoas precisam saber que mexer no que não se entende pode trazer consequências que duram uma vida inteira.
Eu moro em uma casa modesta no mesmo bairro, com meu marido aposentado e meus 2 netos, o Miguel de 7 anos e a Sofia de 5 anos, que ficam comigo enquanto os pais trabalham. Minha rotina é simples. Acordo cedo, preparo o café da manhã para as crianças, levo eles para a escola municipal aqui perto e depois saio para as faxinas. Há um ano, fui contratada para limpar uma casa antiga no centro do bairro, que pertencia a uma família rica, mas estava vazia após a morte da matriarca idosa. A casa era grande, com quartos cheios de poeira e um porão escuro lotado de tralhas acumuladas ao longo de décadas. Eu ia sozinha, mas às vezes levava o Miguel comigo nos fins de semana, porque ele gostava de ajudar carregando panos ou varrendo o chão. E eu achava que era uma forma de ensinar responsabilidade. Naquele dia, era um sábado ensolarado, e o Miguel veio junto, correndo animado pela casa, enquanto eu limpava. O primeiro sinal sobrenatural veio de forma sutil, quase imperceptível no meio da bagunça. Enquanto eu varria o porão, cheio de caixas velhas e móveis quebrados, o Miguel encontrou uma cruz de madeira pequena, suja de terra e com um Cristo de metal enferrujado pregado nela. Ela estava no chão, entre pilhas de jornais amarelados, como se tivesse sido jogada ali há anos. Olha, vó, uma cruzinha, ele disse, pegando-a e balançando como um brinquedo. Eu olhei rápido, achando que era só lixo religioso esquecido, talvez de alguma benzedeira que morou ali antes. Não dei importância, peguei a cruz da mão dele e joguei no saco de lixo junto com outros entulhos, dizendo: "Isso é velho, Miguel, não serve para nada." Ele fez beiço, mas logo esqueceu e foi brincar em outro canto. Naquele momento, senti um leve calafrio, como se o ar do porão tivesse ficado mais pesado, mas atribuí ao mofo e continuei o trabalho. Os fenômenos começaram a escalar nas noites seguintes, de um jeito que me deixava cada vez mais inquieta e preocupada. Na primeira noite, depois da faxina, ouvi batidas leves na parede do quarto das crianças, como se alguém arranhasse a madeira devagar, mas quando fui ver, tudo estava quieto. O Miguel acordou choramingando, dizendo que ouvia uma voz pedindo a cruz de volta. Achei que era sonho, mas notei que o quarto estava frio, mesmo com o calor abafado de Sorocaba. Nos dias que se seguiram, as batidas voltaram mais fortes, acompanhadas de sussurros baixos que pareciam vir das paredes, como preces murmuradas em uma língua antiga que eu não entendia. A Sofia, que dormia no mesmo quarto, começou a acordar com febres inexplicáveis, e eu via marcas vermelhas nas perninhas dela, como dedinhos apertando a pele. Ela murmurava no sono: "O homem magro quer a cruz, vó. Ele diz que eu tenho que dar para ele." Objetos da casa caíam sozinhos, como pratos na cozinha ou livros na sala, sempre perto das crianças. O Miguel emagrecia dia a dia, recusando comida, e desenhava figuras escuras com giz. Um homem alto e magro, com mãos estendidas como se chamasse alguém. Eu sentia um cheiro estranho de incenso queimado pela casa, e as crianças ficavam quietas, olhando para cantos vazios, como se vissem algo que eu não via. Meu marido achava que era virose, mas eu começava a rezar mais, acendendo velas para São Miguel Arcanjo, sentindo que algo sombrio se instalara em nossa vida simples. Aconteceu numa madrugada de quinta-feira, quando uma chuva fina caía lá fora, e eu acordei com os choros abafados das crianças ecoando pelo corredor. Meu coração disparou, e corri para o quarto deles, tropeçando no escuro. Lá dentro, o ar estava gelado como um freezer, e o Miguel estava de joelhos no chão, segurando uma cruz imaginária, com os olhos revirados, só mostrando o branco. A Sofia se debatia na cama, gritando que o homem magro está aqui, ele quer me levar para o chão sagrado. Uma sombra se materializou no canto do quarto, alta e deformada, como a silhueta de um homem magro com hábitos rasgados, estendendo mãos esqueléticas para as crianças. Uma voz grave ecoou pelas paredes: "Profanaste o sagrado. Agora pague com os inocentes." O cheiro de enxofre invadiu o quarto, e as paredes tremeram levemente, como se a casa inteira respirasse. Eu gritei por ajuda. Peguei a Bíblia da mesinha e joguei água benta que tinha guardada de uma missa anterior, aspergindo sobre as crianças e a sombra. A figura urrou, um som gutural que vibrou nos meus ossos e se dissipou em fumaça negra,
deixando marcas de queimadura no chão de madeira. No dia seguinte, com o sol nascendo fraco, levei as crianças para a paróquia São Judas Tadeu, aqui em Sorocaba, e contei tudo ao padre local, um homem idoso chamado Padre Antônio. Ele ouviu com seriedade e identificou a profanação. A cruz que eu joguei fora era de um cemitério antigo perto da casa que limpei, provavelmente profanada por alguém antes, e meu ato de descartá-la invocara o espírito de um antigo sepultado que via as crianças como vítimas para sua vingança. Ele fez uma bênção na casa e um ritual simples de exorcismo nas crianças, com orações e incenso, mandando-me recuperar fragmentos da cruz do lixo e devolvê-los ao cemitério, enterrando-os com sal grosso e uma prece. Os fenômenos pararam depois disso. O ar da casa voltou ao normal e as crianças se recuperaram fisicamente, ganhando cor nas bochechas novamente. Mas a resolução não apagou as consequências finais que carrego até hoje. O Miguel e a Sofia ficaram traumatizados. Eles têm pesadelos recorrentes com o homem magro. Choram ao ver cruzes ou igrejas e evitam lugares escuros, precisando de acompanhamento com uma psicóloga infantil da rede pública. Eu desenvolvi uma depressão profunda que afeta meu trabalho. Tremo ao entrar em porões ou casas antigas durante as faxinas, achando que vou encontrar algo sombrio. E tomo remédios prescritos por um médico do posto de saúde para controlar a ansiedade. Meu marido e eu brigamos mais, culpando um ao outro por ter levado o Miguel àquela casa. E o peso emocional nos deixou isolados da família, como se uma sombra permanente pairasse sobre nós. Toda faxina agora me assusta, e vivo com o remorso eterno de ter mexido no que não devia, carregando um vazio no peito que nenhum remédio ou oração preenche completamente. Aquilo nos mudou para sempre, deixando uma ferida aberta que sangra em silêncio. Antes de irmos para o próximo relato, comente de onde você está nos assistindo e diga seu nome. E já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para receber os próximos relatos. Adoramos sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, continuamos. Isso aconteceu em 2020, no México, em um dos momentos mais sombrios da pandemia. Em frente à minha casa, havia uma mercearia, a loja do Sr. Simon, um homem com mais de 70 anos, viúvo há uma década. Ele nunca teve filhos e ninguém conhecia parentes seus. Era um dos moradores mais antigos do bairro, mas sua pobre loja estava quase sempre vazia. Naquela época, as pessoas evitavam se aproximar, mesmo com o Sr. Simon desinfetando tudo constantemente, usando máscara e seguindo todas as recomendações. Ainda assim, elas preferiam ir às grandes lojas de conveniência que existem por todo o México, acreditando serem mais seguras. Só de vez em quando cruzávamos a rua para comprar algo dele. Fazíamos isso mais para ajudar, pois os produtos estavam se acumulando, empoeirados e estragando. No entanto, quando minha mãe adoeceu, paramos de sair. Nos trancamos em casa porque toda a nossa família estava infectada. Minha mãe, meu pai, minha irmã e eu. Apesar de sermos assintomáticos, não queríamos arriscar levar o vírus para lugar algum. Passávamos os dias confinados. Meu irmão e eu gostávamos de ficar na sala ao lado da janela, observando o pouco movimento da rua. Era raro ver alguém passar. Foi então que notamos algo na loja do Sr. Simon. Havia uma mulher lá dentro. Ela ficava sentada nos fundos, atrás do balcão, próxima à porta que conectava a loja à casa dele. Às vezes, era difícil enxergá-la por causa da iluminação, mas ao entardecer, podíamos vê-la claramente. Era estranho. Ela nunca usava máscara, e isso nos surpreendia, já que o Sr. Simon era tão cuidadoso. Todos os dias, ao cair da tarde, lá estava ela, sempre no mesmo lugar. Quando minha mãe finalmente se curou e os dias de quarentena terminaram, voltamos a sair, tomando todas as precauções. Decidimos ir até a loja do Sr. Simon, mas ficamos do lado de fora, sem entrar. Ouvimos ele tossindo muito. Ele nos disse que estava se sentindo mal e que fecharia a loja até se recuperar.
Foi nesse momento que perguntamos sobre a moça que ficava lá com ele. Ele franziu a testa confuso, como se não entendesse a pergunta. Explicamos que víamos uma jovem nos fundos da loja, todas as tardes. Ele se virou lentamente para olhar na direção que apontávamos e, depois de um momento de silêncio, respondeu: "Não há ninguém comigo. Estou sozinho." Ficamos sem palavras. Ele insistiu que não havia ninguém além dele na loja, mas sua expressão mostrava que não sabia se acreditava em nós. Minha irmã tentou disfarçar a tensão rindo e disse que estávamos brincando, só para ver a reação dele. Mais tarde, contamos o episódio para nossa mãe. Ela disse que também tinha visto a moça, mas achava que o Sr. Simon talvez estivesse envergonhado por ela ser sua namorada ou algo assim. Mas não fazia sentido. A mulher era jovem demais e havia algo nela que simplesmente não parecia certo. Naquela noite, o Sr. Simon baixou uma cortina metálica com pequenos buracos que ainda permitiam vender seus produtos sem abrir a loja completamente. Mesmo assim, à noite, quando as luzes dos fundos se acenderam, vimos algo. A mulher estava lá, parada atrás da grade, olhando diretamente para nós. No dia seguinte, o Sr. Simon não abriu a loja. As luzes da casa dele permaneceram apagadas. Preocupados, tentamos ligar para ele, mas ele não atendeu. Ligamos então para uma ambulância e para a polícia. Quando os paramédicos chegaram, confirmaram que ele havia morrido no dia anterior. Os policiais investigaram e disseram que não havia sinais de violência, nem qualquer indício de que outra pessoa tivesse estado na casa. Tentamos mencionar a mulher, mas ninguém nos deu ouvidos. Após sua morte, a loja foi demolida e o espaço se transformou em um pequeno pátio para venda. Desde então, nunca mais vimos a mulher. Mas até hoje, quando passo por aquele lugar, sinto um arrepio que não consigo explicar. Curta e se inscreva se você estiver gostando. Eu nunca acreditei em lobisomem. Juro por Deus que não acreditei, nem quando minha avó contava aquelas histórias arrepiantes na varanda de casa, com a luz fraca do lampião fazendo sombras estranhas na parede. Nem quando os vizinhos mais velhos baixavam a voz para falar sobre fulano ou ciclano que sumia toda a lua cheia. Para mim era tudo lenda, coisa de gente antiga querendo assustar criança. Mas eu estava errado, terrivelmente errado. E o pior de tudo é que descobri isso da pior maneira possível. Vendo meu próprio irmão, o Rafael, se transformar bem na minha frente. Meu nome é Lucas. Tenho 32 anos hoje, mas quando isso aconteceu, eu tinha 23. Morávamos em Caiçara, no Rio Grande do Sul, numa casa simples de madeira que meu pai construiu com as próprias mãos. Éramos uma família grande, como era comum por aqui. Eu era o 6º filho homem dos meus pais. O Rafael era o 7º, o caçula, meu irmão mais novo que eu sempre protegi, sempre cuidei como se fosse meu próprio filho. A gente cresceu junto, brincando nos campos, ajudando meu pai com as vacas, indo pescar no rio nos fins de semana. Rafa era um menino alegre, cheio de vida, sempre com aquele sorriso no rosto que iluminava qualquer ambiente. Todo mundo gostava dele. Era impossível não gostar. Ele tinha esse jeito leve de ser, sabe? Aquele tipo de pessoa que faz você esquecer os problemas só de estar por perto. Mas tudo mudou quando ele fez 13 anos. Foi como se alguém tivesse apagado a luz dele. De repente, meu irmão virou outra pessoa. Ficou quieto, arredio, passava horas trancado no quarto. Minha mãe achava que era coisa da idade, puberdade, essas coisas que adolescente passa. Meu pai não ligava muito, sempre foi mais seco, do tipo que não demonstrava preocupação com essas coisas. Mas eu sempre notei tudo quando se tratava do Rafa. Ele começou a ter pesadelos. Eu dormia no quarto ao lado e escutava ele gritando de madrugada. Aqueles gritos angustiados que gelavam minha espinha. Toda noite era a mesma coisa. Eu ia até o quarto dele, acendia a luz e encontrava meu irmão encharcado de suor, tremendo, com os olhos arregalados de puro terror. Ele nunca quis me contar o que sonhava. Só dizia que não era nada, que eu podia voltar a dormir.
mas eu via no olhar dele que era muito mais que um simples pesadelo. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando ele começou a evitar carne. Minha mãe fazia aquele churrasco maravilhoso todo domingo. A casa inteira cheirava a costela assando. E o Rafa, que sempre foi o primeiro a atacar a carne, de repente não queria nem chegar perto. Dizia que o cheiro o deixava enjoado. Minha mãe ficou preocupada. Achou que ele estava doente. Quis levar no médico, mas ele se recusava. Dizia que estava bem, que era só uma fase. Minha avó, que morava com a gente desde que ficou viúva, observava tudo em silêncio. Ela tinha aquele jeito de olhar que parecia enxergar através das pessoas, sabe? Como se pudesse ler sua alma. E toda vez que ela olhava para o Rafa, eu via uma tristeza profunda nos olhos dela. Uma tristeza misturada com medo. Foi numa tarde de março, uns 2 meses depois do aniversário do Rafa, que minha avó me chamou na cozinha. Todo mundo tinha saído, era só eu e ela em casa. Ela estava fazendo pão, como sempre fazia nas terças-feiras, e o cheiro de massa fresca enchia toda a casa. Mas quando cheguei perto dela, vi que suas mãos tremiam enquanto sovava a massa. "Lucas, senta aqui", ela disse, apontando para a cadeira ao lado da mesa. "Preciso conversar contigo sobre uma coisa." Sentei, e o jeito sério dela me deixou nervoso. Minha avó era daquelas pessoas que sempre tinha uma palavra de consolo, um sorriso no rosto, mas naquele momento ela estava completamente diferente. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado. "É sobre o Rafael", ela começou. "Você sabe que ele é o 7º filho homem, né?" "Sei. E daí?" Ela pegou minha mão com força, apertou tanto que chegou a doer. "Lucas, a lenda do 7º filho não é só história. É real. Sempre foi real. E o Rafael está amaldiçoado." Ela me mostrou um livro velho com a capa de couro gasta pelo tempo. Dentro tinha textos escritos à mão, com aquela letra antiga, difícil de entender. Falava sobre a maldição do 7º filho homem. Quando uma família tem 7 filhos homens seguidos, sem nenhuma menina no meio, o último filho é marcado. Quando ele completa 13 anos, na primeira lua cheia depois do aniversário, começa a transformação. Primeiro vem os pesadelos, depois a mudança no comportamento, a rejeição à carne. E então, na primeira terça-feira de lua cheia, acontece a transformação completa, em lobisomem. Olhei no calendário. Era dia 20 de março, uma segunda-feira. A próxima terça-feira seria dia 23. 3 dias. Eu tinha 3 dias para decidir o que fazer. Conversei com o Rafa naquela noite. Ele já sabia. Já tinha pesquisado na internet. Já tinha descoberto sozinho. E estava apavorado. Ele me contou sobre os sonhos, sobre como sonhava que corria em 4 patas, que caçava, que sentia fome de sangue. E o pior é que nos sonhos aquilo não era nojento. Era gostoso. E isso o aterrorizava. A gente bolou um plano. Tinha uma estância abandonada uns 5 quilômetros de casa. Um galpão de pedra, forte com porta de ferro. Na noite de terça-feira eu levaria ele até lá e trancaria ele dentro. Pelo menos lá ele não podia machucar ninguém. E ninguém ia caçar ele. Quando chegou o dia 23, meu coração estava na garganta. Por volta das 6 da tarde, quando o sol começou a se pôr, a gente saiu escondido. Eu dirigi pela estrada de terra o mais rápido que pude. O Rafa estava encolhido no banco, tremendo, dizendo que já sentia algo se mexendo dentro dele. Chegamos no galpão quando o céu já estava escurecendo. Deixei água, cobertores, algumas barras de cereal. Testei a porta várias vezes. Estava resistente. "Amanhã eu venho te buscar", eu disse, abraçando meu irmão. Ele estava com lágrimas nos olhos. "E se eu atacar você quando vier me buscar?" "Não vai acontecer. Você é mais forte que isso." Tranquei a porta e voltei para a caminhonete. Estacionei uns 50 metros de distância e esperei. O céu estava coberto de nuvens, mas eu sabia que a lua estava lá, escondida. Por volta das 9 da noite, as nuvens se abriram.
e a lua cheia apareceu, enorme, brilhante, iluminando tudo com aquela luz prateada. E foi aí que eu escutei o primeiro grito. Era um grito de dor insuportável. O grito do meu irmão. Ecoava na noite silenciosa. Eu agarrei o volante da caminhonete com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Queria correr até lá, queria ajudar, mas não podia. Os gritos continuaram. E então começaram a mudar. Ficaram mais graves, mais guturais. E no meio dos gritos, eu comecei a escutar outros sons. Sons de ossos quebrando. Um estalo alto, nítido, depois outro e outro. E rosnados. Rosnados baixos e ameaçadores que não pareciam vir de um ser humano. Então algo bateu contra a porta. Um impacto tão forte que eu escutei dali de longe. A criatura estava tentando sair. Outro impacto. E outro. Meu coração estava disparado. E se a porta não aguentasse? Mas aguentou. E depois de um tempo tudo ficou em silêncio. Um silêncio ainda mais assustador. De vez em quando eu escutava um uivo. Um uivo que cortava a noite como uma lâmina. O uivo de um lobisomem. Fiquei a noite inteira ali, sem conseguir dormir direito. Quando o sol começou a nascer, corri até o galpão. Destranquei a porta com as mãos tremendo. O Rafa estava deitado no chão, nu, encolhido. Estava coberto de arranhões e feridas, sangrando. O chão ao redor dele estava todo arranhado com marcas profundas na terra. As paredes de pedra tinham arranhões que pareciam feitos por garras gigantes. Alguns tão fundos que tinham arrancado pedaços da pedra. E tinha sangue, muito sangue. Rafa! Acordei ele, desesperado. Ele abriu os olhos devagar. Olhos vermelhos, inchados, cheios de dor. Lucas, você conseguiu. Você passou pela primeira noite. Ele começou a chorar. Eu lembro de tudo, Lucas. Cada segundo. A dor era insuportável. E a raiva, a fome, era tão forte. Levei ele de volta para casa. Nos meses seguintes, a gente repetiu o ritual toda a lua cheia. Mas o Rafa começou a aprender técnicas de controle. Meditação, respiração, visualização. Aos poucos ele foi conseguindo manter a consciência mesmo transformado. Uma noite, um outro lobisomem apareceu. Enorme, negro, ameaçador. Ia me atacar. Mas o Rafa quebrou a porta do galpão e me protegeu. Ficou entre mim e o perigo. Mesmo como besta, ele me reconheceu. Ele manteve a humanidade. Foram 7 anos. 7 anos de luas cheias, de transformações, de luta. Mas o Rafa conseguiu. Passou os 7 anos sem atacar ninguém. E a maldição se quebrou. Hoje ele tem 20 anos. Está na faculdade, estudando veterinária. A maldição acabou, mas ele ainda pode se transformar se quiser. E às vezes ele transforma, nas noites de lua cheia, quando sente vontade de correr livre pelos campos, mas sempre volta humano. Eu conto essa história porque preciso que vocês saibam. Os lobisomens são reais. Eles caminham entre nós, mas nem todo monstro é maligno. Às vezes são apenas pessoas amaldiçoadas, lutando para manter a humanidade viva. Isso aconteceu em 2020, no México, em um dos momentos mais sombrios da pandemia. Em frente à minha casa, havia uma mercearia, a loja do Sr. Simon, um homem com mais de 70 anos, viúvo há uma década. Ele nunca teve filhos e ninguém conhecia parentes seus. Era um dos moradores mais antigos do bairro, mas sua pobre loja estava quase sempre vazia. Naquela época, as pessoas evitavam se aproximar, mesmo com o Sr. Simon desinfetando tudo constantemente, usando máscara e seguindo todas as recomendações. Ainda assim, elas preferiam ir às grandes lojas de conveniência que existem por todo o México, acreditando serem mais seguras. Só de vez em quando cruzávamos a rua para comprar algo dele. Fazíamos isso mais para ajudar, pois os produtos estavam se acumulando, empoeirados e estragando. No entanto, quando minha mãe adoeceu, paramos de sair. Nos trancamos em casa porque toda a nossa família estava infectada. Minha mãe, meu pai
minha irmã e eu. Apesar de sermos assintomáticos, não queríamos arriscar levar o vírus para lugar algum. Passávamos os dias confinados. Meu irmão e eu gostávamos de ficar na sala ao lado da janela, observando o pouco movimento da rua. Era raro ver alguém passar. Foi então que notamos algo na loja do Sr. Simon. Havia uma mulher lá dentro. Ela ficava sentada nos fundos, atrás do balcão, próxima à porta que conectava a loja à casa dele. Às vezes, era difícil enxergá-la por causa da iluminação, mas ao entardecer, podíamos vê-la claramente. Era estranho. Ela nunca usava máscara, e isso nos surpreendia, já que o Sr. Simon era tão cuidadoso. Todos os dias, ao cair da tarde, lá estava ela, sempre no mesmo lugar. Quando minha mãe finalmente se curou e os dias de quarentena terminaram, voltamos a sair, tomando todas as precauções. Decidimos ir até a loja do Sr. Simon, mas ficamos do lado de fora, sem entrar. Ouvimos ele tossindo muito. Ele nos disse que estava se sentindo mal e que fecharia a loja até se recuperar. Foi nesse momento que perguntamos sobre a moça que ficava lá com ele. Ele franziu a testa confuso, como se não entendesse a pergunta. Explicamos que víamos uma jovem nos fundos da loja, todas as tardes. Ele se virou lentamente para olhar na direção que apontávamos e, depois de um momento de silêncio, respondeu: "Não há ninguém comigo. Estou sozinho." Ficamos sem palavras. Ele insistiu que não havia ninguém além dele na loja, mas sua expressão mostrava que não sabia se acreditava em nós. Minha irmã tentou disfarçar a tensão rindo e disse que estávamos brincando, só para ver a reação dele. Mais tarde, contamos o episódio para nossa mãe. Ela disse que também tinha visto a moça, mas achava que o Sr. Simon talvez estivesse envergonhado por ela ser sua namorada ou algo assim. Mas não fazia sentido. A mulher era jovem demais e havia algo nela que simplesmente não parecia certo. Naquela noite, o Sr. Simon baixou uma cortina metálica com pequenos buracos que ainda permitiam vender seus produtos sem abrir a loja completamente. Mesmo assim, à noite, quando as luzes dos fundos se acenderam, vimos algo. A mulher estava lá, parada atrás da grade, olhando diretamente para nós. No dia seguinte, o Sr. Simon não abriu a loja. As luzes da casa dele permaneceram apagadas. Preocupados, tentamos ligar para ele, mas ele não atendeu. Ligamos então para uma ambulância e para a polícia. Quando os paramédicos chegaram, confirmaram que ele havia morrido no dia anterior. Os policiais investigaram e disseram que não havia sinais de violência, nem qualquer indício de que outra pessoa tivesse estado na casa. Tentamos mencionar a mulher, mas ninguém nos deu ouvidos. Após sua morte, a loja foi demolida e o espaço se transformou em um pequeno pátio para venda. Desde então, nunca mais vimos a mulher. Mas até hoje, quando passo por aquele lugar, sinto um arrepio que não consigo explicar. Curta e se inscreva se você estiver gostando. Meu nome é Fernanda e sou mãe solo de 2 meninas, Clara, de 6 anos, e Luísa, de 4 anos. Vivemos numa casa térrea em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Um lugar tranquilo, onde as ruas de terra levam a campos abertos. A casa é pequena, mas tem um quintal grande, cercado por um muro baixo e árvores de eucalipto que balançam com o vento. Sempre gostei do quintal. Era onde as meninas brincavam, onde eu plantava ervas e onde me sentia em paz. Mas, há um ano, algo mudou. O quintal não é mais nosso e eu não sei se a casa ainda é segura. Tudo começou numa primavera chuvosa, quando as meninas estavam passando mais tempo dentro de casa por causa das tempestades. Eu trabalhava de casa, dando aulas online, e tentava manter Clara e Luísa ocupadas com desenhos e jogos. Mas elas estavam diferentes, inquietas, olhando pelas janelas, como se esperassem alguém. Uma tarde, enquanto eu corrigia provas na sala, Clara entrou correndo com os olhos arregalados. "Mamãe, você me chamou?" perguntou. Balancei a cabeça, confusa. "Não, filha, tô aqui trabalhando." Ela franziu a testa.
Mas eu ouvi você no quintal dizendo para ir lá. Luísa, que brincava no chão, assentiu. Eu também ouvi, mamãe. Achei que era imaginação. Crianças inventam coisas, e Clara sempre teve uma mente criativa. Mas o jeito que elas olharam para a porta de vidro que dava para o quintal me deixou desconfortável. Fui até a porta e espiei. O quintal estava vazio, com a grama molhada brilhando sob a luz cinzenta. As árvores balançavam, mas não havia ninguém. Não tem nada aí, meninas, disse, tentando soar firme. Devem ter ouvido o vento. Clara cruzou os braços, desconfiada. Era a sua voz, mamãe. Tranquei a porta e mudei de assunto. Mas um frio ficou na minha nuca pelo resto do dia. Naquela noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Luísa agarrou meu braço. A mamãe do quintal não é você, né? Perguntou com a voz tremendo. Meu coração parou. Que mamãe do quintal, filha? Ela apontou para a janela do quarto que dava para o quintal. Ela chama a gente, mas não é você. Ela quer que a gente abra a porta. Clara, já na cama, completou. Ela fica perto da árvore grande, mamãe. Pede pra gente ir brincar. Tentei manter a calma, dizendo que era só um sonho. Mas meu estômago estava embrulhado. Depois que elas dormiram, tranquei todas as janelas e deixei as luzes acesas. Não dormi naquela noite. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. As meninas continuavam ouvindo a voz, sempre a minha voz, segundo elas, chamando do quintal, pedindo para abrirem a porta ou saírem para brincar. Às vezes, era de manhã, outras, no meio da noite. Eu checava o quintal toda vez, mas nunca encontrava nada. Nem pegadas, nem galhos quebrados, nem sinal de intrusos. Comecei a notar outros detalhes. Objetos sumiam. Uma colher, um brinquedo de Luísa, e apareciam no quintal, perto da árvore de eucalipto maior. Uma vez, encontrei um desenho de Clara, que ela jurou não ter levado para fora, preso na cerca, como se alguém o tivesse colocado ali. Tentei racionalizar. Talvez fosse o isolamento, o estresse da pandemia, ou até um vizinho brincando com a gente. Instalei uma câmera de segurança na porta do quintal, mas ela só mostrava o quintal vazio, mesmo quando as meninas diziam ouvir a voz. Perguntei aos vizinhos se tinham visto alguém estranho, mas ninguém notou nada. Minha mãe, que mora em Porto Alegre, sugeriu chamar um padre para benzer a casa, mas não acredito nessas coisas. Ainda assim, espalhei sal nos cantos do quintal, como ela mandou, só por garantia. Não adiantou. O pior aconteceu numa noite de sexta-feira, por volta das 11 horas. Eu estava na cozinha, lavando louça, quando ouvi passos leves no corredor. Corri para o quarto das meninas e vi Luísa fora da cama, andando na direção da porta do quintal. Seus olhos estavam vidrados, como se estivesse sonâmbula. Luísa, volta aqui! Gritei, mas ela não parou. Quando a alcancei, ela estava com a mão na maçaneta murmurando: a mamãe tá me chamando. Arranquei-a dali e a levei para a cama, trancando a porta com chave. Clara, acordada, sussurrou: ela estava lá, mamãe. Eu vi pela janela. Olhei pela cortina, mas o quintal estava escuro, exceto por um brilho fraco perto da árvore, como olhos refletindo a luz. Mas sumiu antes que eu pudesse ter certeza. Depois disso, proibi as meninas de ir.